Oi, bom dia. Hoje é domingo, nós vamos conversar um pouquinho sobre Bíblia, sobre a palavra de Deus, tá bom? Então a gente vai no domingo, hoje, agora pela manhã, a gente vai conversar sobre Salmo. E vamos estar conversando sobre o primeiro Salmo, o Salmo número 1. Tem algumas considerações que a gente tem que levar em conta quando a gente quer entender o texto bíblico, tá bom? Para a gente não cair na falha, no erro de alguns, onde o texto é apanhado, é estudado como sendo totalmente literal, exatamente daquele jeito que está sendo escrito, e não é prudente esse tipo de entendimento, e por isso muitas dificuldades têm surgido, né, na compreensão da palavra de Deus, tá bom? É primeiro lembrar, né, antes da gente ir para aquelas considerações, que na verdade o texto bíblico, a Bíblia, ela não é a letra, digamos assim, né, o que está lá escrito, e sim a iluminação que o Espírito produz na vida de quem lê aquela letra. Entendeu? Então a letra está lá, mas a maneira que o Espírito atua no indivíduo para ele compreender aquela letra é que é realmente a palavra de Deus. A letra, como diz Jesus, a letra mata. E você vai encontrar no texto, né, muita coisa que aparentemente até contradiz o que o texto todo ensina. Mas na hora que você está nessa iluminação do Espírito, então fica fácil você compreender o texto bíblico, tá bom? Então, algumas considerações antes da gente entrar no Salmo 1. A primeira consideração que eu tenho ali diz assim: os escritos são textos, né, com estilo poético, com o estilo figurado. Então, não pode ser entendido como sendo o texto literal, tá bom? Quais são os textos desses escritos? É o livro de Jó, o livro de Salmo, o livro de Provérbios, Eclesiastes e também, além desses, o livro de Lamentações, o livro de Jonas. Todos são escritos, entende? E a gente tem que estudar o texto sabendo que são existe ali um estilo figurado, um estilo poético naquilo que está sendo escrito, tá bom? Sendo assim, ele não serve como fundamento doutrinário, tá bom? Então não podemos usar esses textos para fundamentar doutrina, ensino real, entendeu? Porque são em linguagem poética e fica muito complicado você saber o que é literal e o que é poético, tá bom? Então ele fica como um livro poético, um estilo poético, e ele não serve como doutrina. Veja só agora os que servem para o ensino doutrinário. Primeiramente, Jesus. Como é que você faz doutrina no texto bíblico? Tudo aquilo que Jesus diria no texto bíblico, você usa como fundamento doutrinário. Tudo que Jesus, né, diria. Está lá, por exemplo, que o filho, lá em Deuteronômio, por exemplo, o filho desobediente deve ser colocado na porta da cidade e ser apedrejado. Se o seu Jesus ensinar isso, então ali é uma doutrina, tá bom? Se o seu Jesus confirmaria isso, então ali está uma doutrina. É assim que, primeiramente, o texto bíblico deve ser compreendido. Em segundo caminho, depois desse primeiro, né, em segunda opção para fundamentar uma doutrina, é o ensino das cartas, né, paulinas. Então você tem cartas no Novo Testamento, que serve em segundo plano para se fazer doutrina, cartas, e no Antigo Testamento os livros pentateucos, tá bom? Isso no Antigo Testamento. No Novo, as cartas, todas as cartas. Lembrando que em primeiro lugar é Jesus. Então, se Paulo disser alguma coisa no texto bíblico e que o seu Jesus, aquele Jesus que você crê,
ele não diria o que Paulo falou, então isso aqui não serve como doutrina. Por exemplo, Paulo diz que a melhor orientação que ele dá é de que as pessoas, naquele momento, né, que ele está escrevendo, que não se casassem. Né? Essa é a minha orientação, que não se casassem. Se Jesus orientar isso, então ali tem uma doutrina. Se Jesus não diria isso, não é uma doutrina. É um momento de Paulo para aquela circunstância que ele está tentando resolver. Tá bom? Mas isso aí é o segundo. Em terceiro lugar, que serve para fundamentar, veja que está ficando distante. Primeiro, Jesus. Segundo, cartas e o Pentateuco. E agora, em terceiro lugar, né, nós temos, então, os evangelhos e os históricos. Por que os evangelhos? Veja só, tirando Jesus, os evangelhos são livros históricos. Ele vai contar a história de Jesus. Ele vai estar contando as circunstâncias em que Jesus esteve envolvido. Então, mesma coisa os históricos. Aí tem muito da compreensão de quem está escrevendo, né? Porque é uma história. Quando vocês contam uma história, você conta de acordo com sua interpretação. Você compreendeu aquilo e você então vai em cima daquele fato e você então conta aquela história. Entendeu? Mas aí é um terceiro lugar para se fundamentar um texto, um ensino doutrinário. Primeiro, Jesus. Segundo, as cartas. E terceiro, os livros históricos. O livro de Atos, dos Apóstolos, os Evangelhos. Não é? E lá no Antigo Testamento, os livros históricos. E por último, então, os livros poéticos. Né? Poéticos e os livros... são os livros poéticos, os livros apocalípticos, né? E também muito dos livros proféticos. Por quê? Porque são livros que usam muito a metáfora, usam muito a figuração. É uma linguagem figurada. Cada época tem uma compreensão daquela figura, né? Daquele estilo, cada época. Então, servem como ensino doutrinário, mas está em quarto lugar para você dizer, não, a doutrina bíblica diz assim, 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 porque está no livro do Apocalipse. Está em quarta posição para se fazer doutrina, não é, dentro do texto bíblico. A terceira consideração é o seguinte: Deus abençoou muitos com o texto, mas eles foram somente reconhecidos como inspirados 500 anos depois, os salmos. Né? Deus usou em cada momento, mas eles só foram ser reconhecidos como inspirados mais de 500 anos depois. Tá bom? Então, veja que Deus usa, não é inspirado, Deus usa, né? Deus abençoa pessoas com aquilo, mas entendendo que não é inspirado. Não é novidade. Nos textos bíblicos do Novo Testamento, tem muitos livros que só foram ser reconhecidos como inspirados 100 anos depois, 200 anos depois e assim por diante. Tá bom? E, em quarto lugar, os salmos devem ser lidos pelos olhos e pela mente de Cristo. Assim, nós vamos fazer também aqui. Como é os olhos, né? Você tem que cristianizar o texto para poder compreender. Tá bom? Então você vai ver, por exemplo, os Salmos dizendo que Davi dizendo em adoração a Deus que odeia os inimigos de Deus. Isso não tem sentido cristão, não tem sentido bíblico, então você tem que dar uma nova roupagem naquela linguagem para poder então justificar como sendo um texto que Jesus diria, que Jesus ensinaria, né? E aí serviria como inspiração, como ensino, enfim, como um instrumento de Deus para falar ao coração da gente. Vamos ao Salmo 1. O título que normalmente vem nos textos bíblicos diz o seguinte: a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Tá bom? Essa é um título, ele não é inspirado, ele não está, né, ele não faz parte da inspiração, mas é colocado como um título para esse salmo. O salmo diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, né? Mas são semelhante à moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. Essa é a linguagem que normalmente nós temos, né, nos textos bíblicos. Ele tem aqui algumas divisões nesse texto que eu vou chamar a atenção até para ajudar, no entendimento do texto todo, tá bom? Então veja só. O título seria a principal diferença entre os justos e o injusto. A primeira parte diz assim: fala da conduta justa e a vida frutífera de todo salvo. Isso vai do versículo 1 até o versículo 3. Né? O segundo momento fala sobre, ao contrário dos ímpios que estão sempre a perecer. Versículo 4 até o versículo 6. Essa é uma divisão básica desse salmo. Então ele faz uma comparação. Isso é muito próprio da poesia hebraica. Tá bom? Eles trabalham muito com o que eles chamam de paralelismo. Só que é um tipo de paralelismo ao contrário. Normalmente é um paralelismo assim, ele conta algo e ele reforça algo. Por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí ele vai reforçar. Me conduz em verdes pastos, No caso aqui, você tem um primeiro ensino e reforçando esse primeiro ensino, você agora vai colocar algo ao contrário. Então você coloca no segundo momento. Isso se chama, um tipo de paralelismo na poesia hebraica. Então vamos aqui ao que nós podemos chamar de um salmo, o salmo primeiro, cristianizado, ou seja, dentro do possível, visto pelos olhos de Jesus, visto pelo ensino de Jesus. Tá bom? Então vamos lá. Ele diz assim: a felicidade dos que permitem a direção do Espírito. Tá bom? Primeiro versículo. Bem-aventurado é o salvo, pois pela ação da graça de Deus não se adequa, né, ao conselho, ao caminho, à convivência das atitudes e preferências dos ainda não guiados pelo Espírito Santo. Ok? Primeiro versículo. O segundo versículo diz assim: mas ele é conduzido a ter mais prazer. Veja só, isso aqui é muito interessante. Ele é levado, conduzido a ter prazer, né? Porque por si só ele não teria esse prazer. Paulo diz isso em Romanos, né? Não há quem busque a Deus, não há quem entenda, não há, entendeu? Então, o salvo, ele é conduzido pelo Espírito a ter mais prazer na companhia e atitudes dos que são levados pela graça a se... Deixa eu botar aqui para poder pegar o texto todo. A se atentarem com a palavra do Senhor, meditando sempre nela. Então, ele é conduzido a isso. Não é que ele se tornou um grande apaixonado por essas coisas, porque ele ainda tem esse velho homem. E esse velho homem sempre vai inclinar para aquilo que seja contrário à vontade de Deus. Mas ele é conduzido agora pelo Espírito de Deus, não é, a ter uma nova postura, uma nova maneira de ser. É o Espírito, dentro do que o Espírito tiver de espaço, é o Espírito que vai fazer isso na vida dele. Então o mérito não é dele, o mérito é do Espírito. Tá bom? O terceiro versículo. Assim, o salvo, por causa da ajuda do Espírito, é como a árvore plantada junto às correntes de águas, né? Que, sendo sadio, a árvore sendo sadia, mas se ele é um sadio, porque ele é guiado pelo Espírito de Deus, né? Ele frutifica em todo momento certo. O texto da árvore, ele frutifica na época certa. Mas o salvo, ele frutifica o tempo todo. Entendeu? Ele está sempre frutificando, porque o Espírito opera isso na vida dele. Né? É o testemunho, é o ser luz, é o ser sal, é o fazer a diferença para o bem.
né? Fazer a diferença para o bem. Isso é a frutificação. E isso está sempre acontecendo na vida de um salvo. Então, assim salvo por causa da ajuda do Espírito, né? É como árvore plantada, versículo 3. Agora, versículo 4. Aliás, terminando o versículo 3, ainda diz assim: frutifica em todo momento certo, e suas folhas não caem antes do tempo e prosperam de muitas formas em tudo que faz. Tá bom? Então isso é o que marca, né, o cristão, né, aquele que se permite ser guiado pelo Espírito Santo. Tá bom? Então, ainda aos olhos de Jesus, nesse Salmo 1, o versículo 4. Não são assim os que não permitem a ajuda da graça de Deus. Não são assim. Né? São semelhantes à moinha que o vento espalha, sempre levados pela vida sem a direção do Espírito. Então, não tem a ajuda do Espírito, porque não permitem que o Espírito faça isso. Né? Então, eles são levados de um lado para outro, sem direção, sem guia. Estão aí, né? Cada um se debatendo de um jeito, se debatendo do outro para sobreviver. É isso que o Salmo está dizendo. E sendo visto pelos olhos de Jesus, pela mente de Cristo. Né? Então, versículo 5. Assim, estes que não permitem a direção do Espírito não conseguem subsistir aos juízos da vida, sofrendo, né? Não terem as ajudas, sofrendo, como é que diz aqui mais, porque eu estou aqui com ele coberto, sofrem por não terem as ajudas espirituais e existenciais dos que permitem esta ajuda da graça de Deus. Então, não tendo essa ajuda do Espírito, então aquele que não permite essa ajuda vai viver como a moinha que o vento espalha para todo lado, de qualquer jeito, tanto faz e assim por diante. Né? No versículo 6, então, diz assim: porque o Senhor conhece e atua na vida e no caminho dos que permitem sua ajuda. Veja, essa palavra permitir, ela é fundamental, porque quando Deus nos fez imagem e semelhança, Ele nos deu a liberdade, somos livres, e Ele não nos obriga a nada. Ele não obriga ninguém a nada. Entende? Então ele respeita a individualidade de cada pessoa. Ele respeita a experiência de cada pessoa. Ele respeita a decisão de cada pessoa. Ele nos usa para tentar influenciar as pessoas a uma decisão correta. Né? Ele nos usa como luz, como sal. Às vezes a gente falha muito nisso, claro, né? Mas ele nos usa nesse sentido. Porém, aliás, ele usa também o Espírito Santo para o convencer as pessoas, né? E assim por diante. Mas ele respeita a decisão. Então, veja só, versículo: assim esses não permitem a direção do Espírito, não permitem a direção do Espírito, não conseguem subsistir aos juízos da vida, sofrem por não terem as ajudas espirituais e existenciais dos que permitem esta ajuda da graça de Deus. E, por último, porque o Senhor conhece e atua na vida e no caminho dos que permitem sua ajuda. Vou repetir. Porque o Senhor conhece muito bem. Aliás, Ele conhece também todos os demais, né? Porém, Ele atua na vida destes que permitem a sua ajuda. Ele conhece todos, mas ele atua na vida desses que permitem. Isso não quer dizer que ele ame mais esses, não. Ele ama a todos igualmente, certo? Mas ele respeita a decisão do outro de não permitir que ele haja, então ele age na vida desses que permitem, né? Isso não quer dizer que esses daqui são melhores do que os outros de lá, não. Entendeu? Porque as melhorias que esses daqui têm é mérito dele. Então, tirando essa ajuda de Deus, esse daqui é igual a qualquer outro. Não faz diferença. Não temos nenhum privilégio a mais, porque somos todos amados igualmente. E todos indignos. Todos somos indignos desse amor dele. Então, estamos todos no mesmo pé de igualdade. Só que esses permitem a ação dele e esses não permitem. Mas os dois são amados igualmente. Tá bom?
E não tem negócio de, ó, esse aqui é obediente. Não, é tudo, nós somos todos desobedientes. O Senhor é que leva estes à obediência. Então é mérito dele, né? Então, porque o Senhor conhece e atua na vida do caminho dos que permitem a sua ajuda, mas a vida e o caminho, não é, dos que não permitem este seu auxílio sempre conduz a todo tipo de ruína deles e de todos os seus. Então, não tendo a ajuda de Deus, a tendência é cair nessa situação de ser levado como uma moinha que espalha. Tá bom? Então esse é o Salmo 1º, não é? Lembrando, não é, tudo aquilo que falamos inicialmente. Trata-se de um texto poético e tem que ser lido como um texto figurado, não literal. Tá bom? Ele está ilustrando uma situação. Portanto, não pode ser tomado literalmente. Ok? Então um abraço e que Deus continue abençoando você, sua casa, esse dia maravilhoso e todos aqueles que convivem com você. Tá bom? Deus abençoe.